Olá, esta é a 9ª edição do Projeto Invisível, a revista sonora da Culturgest. Tudo começa na água. Nesta edição do Projeto Invisível, deixamo-nos conduzir pela fluidez da água, símbolo de vida e de transformação, e pelas vozes que nela ressoam. Da dança ao cinema, da música à palavra, do gesto individual ao movimento coletivo. A partir da programação da Culturgest, entre setembro de 2025 e janeiro de 2026, o Projeto Invisível convida a escutar o que pulsa debaixo da superfície. Diálogos urgentes sobre justiça social, ecossistemas, memória, imagens que semeiam futuros possíveis. Navegamos num território líquido e esta revista é um fluxo. Escuta o que brota do subterrâneo da temporada e revela o que a água traz. Perguntas, sensibilidades, vertigens e reflexões em movimento sobre o mundo, sobre as nossas histórias. Eu sou a Salim. Escrevo, teço e faço canções. Tal como um rio subterrâneo, a paisagem sonora que atravessa esta edição vai fluir entre histórias e sons, ora suaves, ora mais turbulentos. É neste movimento contínuo, feito de correntes sonoras, que propomos mergulharem na 9ª edição do Projeto Invisível. Juntem-se ao fluxo. No palco de Burn, 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 Catarina Rolo Salgueiro e Isabel Costa, do coletivo Os Possessos, juntam-se pela primeira vez para a criação de um espetáculo. Partindo do romance Fahrenheit 451, de Ray Bradbury, as autoras escrevem uma peça original que se debruça sobre a ameaça presente da censura e reescrita de livros e sobre a sociedade cada vez mais inflamada e polarizada. De que forma a arte e a literatura podem dar-nos ferramentas para vivermos em comum? Os Possessos partilharam connosco excertos e referências que atravessam a peça e que inspiram o coletivo, fragmentos de entrevistas com o próprio Bradbury, momentos do filme Fahrenheit 451, entre palavras e sons, convidamos-vos a uma aproximação ao romance distópico de Ray Bradbury, publicado em 1953, que conta a história de um futuro totalitário onde os livros são proibidos e bombeiros têm a função de queimar qualquer obra literária encontrada. And then over the years, I read about the various libraries of Alexandria burning 3,000 or 4,000 years ago. I think twice by accident, once on purpose. And then in China, heard rumors of burnings of libraries and books. And Hitler, of course, in Germany in the early 30s. And since I'm a library person, I've never made it to college, you see. I'm self-educated in the library. So anything that touches the library touches me. That's what it is. It's a novel. Oh, but a book? Oh, you mustn't. It's against the law. Quiet. Sit down and listen. Since Montag really insists. The original title was The Fireman, and I got curious as to what the temperature was that book paper would burn at. And I called UCLA, the chemistry department. They couldn't help me. I called SC, called the fire department. So I called downtown, got the fire chief on the phone. But tell me, what temperature does book paper catch fire at? He said, just a moment. And he came back. He said it catches fire at 451 degrees Fahrenheit. Burn, 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 de Catarina Rolo Salgueiro e Isabel Costa, Os Possessos, de 30 de outubro a 1 de novembro, no auditório Emílio Rui Vilar, na Culturgest.
No dia 1 de novembro, o espetáculo é apresentado com audiodescrição. Quando se pensa sobre os limites do corpo e da dramaturgia contemporânea, o nome de Marlene Monteiro Freitas é recorrente. Marcado por uma mistura única de humor, intensidade e experimentalismo, onde a dança se transforma em linguagem poética e política, o trabalho de Marlene Monteiro Freitas tem vindo a desafiar o que julgamos conhecer sobre a dança. Marlene volta à Culturgest nesta temporada para apresentar Note, inspirado nas Mil e Uma Noites, e Canine Junot Trois, uma colaboração com o Ballet da Ópera de Lyon, obras que revelam a sua força expressiva, e participa ainda na conversa Danças com Vida Própria. Para conhecer melhor o percurso e processos criativos de Marlene Monteiro Freitas, recuperamos a conversa que teve com Cristina Pérez no programa Uma Coleção para Amanhã, produzido pelos estúdios Vitor Corden. É o detalhe que faz a diferença. E eu acho que é dessa... O detalhe é quase como se fosse a porta de entrada, não é? E eu acho que é por aí, é onde se centra o trabalho, ou a escrita coreográfica que eu tenho vindo a desenvolver, juntamente com uma equipa. Sou eu sozinha, não é? É um contributo de muitas pessoas que trazem muitas histórias diferentes também. Quando termina uma peça, quando se faz uma peça, é um tsunami, é uma avalanche de emoções que uma pessoa fica a pensar como é que é possível querer fazer isto outra vez. Há medos, há várias coisas associadas, há prazer, há dor, há incerteza também. Há incerteza, grande incerteza, sim. E eu acho que... Mas há a expectativa e a curiosidade são maiores, né? Essa curiosidade é sempre maior que o medo. Eu acho que é isso que faz... E esse desejo, é isso que faz continuar. Há materiais, nós trabalhamos de uma forma muito objetiva, muito concreta, né? Há uma ideia, depois debruço-me sobre as ideias, coleciono coisas, trago coisas que eu... Trago elementos materiais, desde fotografias, imagens artísticas, fotojornalísticas, como aconteceu no Mal, muito, filmes, músicas, e nós partilhamos isso em estúdio. E quando eu começo um projeto com um grupo, normalmente já trabalhei, por vezes já há um ano atrás, que o projeto está em andamento, não é? Não estou em estúdio com o grupo, mas já fui ao estúdio várias vezes sozinha, já trabalhei aqui e ali com as pessoas, já se pensou a produção, já se pensou o espaço mais ou menos, que tipo de... Já há muitas ideias, e é a colisão dessas ideias e desses materiais com as pessoas com quem trabalho em que vai nascer outra coisa. Não se pode dizer que há coisas que são realmente novas e surpreendentes, há coisas que são surpreendentes por terem aparecido de uma maneira ligeiramente diferente e feito. Há revelações, há pequenas micro-revelações. Eu acho que isso é muito próprio de um processo criativo. Assim como trabalho o gesto, assim como trabalho o movimento de um braço, inclinações do tronco, também posso trabalhar a inclinação da sobrancelha, ou a extensão dos lábios, ou fazem parte das figuras. É um todo. É um todo que pode ser um todo híbrido. Não estou a dizer que não está numa ideia de um personagem. Sim. Isto é perigoso dizer, mas pronto, eu digo sempre isto e depois digo que é perigoso. Mas é uma figura que é múltipla, é um corpo, pode ser um corpo boneca, pode ser um corpo robô, pode ser um corpo animal, um corpo máquina, mas ou pode ser a mistura disto tudo. Pode haver uma intenção clara desse corpo, mas pode ser um corpo que não tem intenções e que é movido por algo exterior a ele. Então, acho que é essa curiosidade que acontece em relação ao rosto, acontece em relação ao corpo todo. Aos músculos, à intensidade com que a figura agencia modos
maneiras, o que é que nos faz, Exato. o que é que nos faz lembrar. É um corpo cartoon, é um corpo, sei Exato. lá. Igualmente presente ou a colaborar para isso está também a voz e o próprio movimento, não é? O ritmo, ou seja, a música está sempre presente. A música no corpo também, não só de instrumentos. Sim, sim. São tudo elementos que eu acho que trabalham para o mesmo. Trabalham para a construção de um imaginário, trabalham para a construção daquilo que eu chamo de ficção, que é essa possibilidade de juntar coisas que a priori não estariam umas ao lado das outras. E eu acho que isso é a grande força do teatro, é a grande força desse espaço em que nós conseguimos reinventar a nossa existência, reinventar a condição humana, reinventar o corpo humano, as relações entre os corpos. Eu acho que é daí que há uma estante música que pode se tornar um corpo e que pode ditar, que pode ter poderes, não é? Normalmente são concebidos aos vivos. Há esta porosidade de fronteiras que eu acho que é muito frequente nas coisas que eu procuro. Eu digo sempre que as peças são entidades vivas. Pois. É preciso um diálogo muito claro com elas, desde o início até ao longo da vida, o seu crescimento e tudo. Sim. Mas essa força vital é feita. Essa são força vocês, vital- não é? São vocês que a compõem. Somos nós e é para além de nós. Ou seja, é nesta relação face a face, é nesta relação corpo a corpo com o público. Eu acho que há uma construção, não é? Este encadeamento entre vários elementos. Não são peças para dizer, ok, aqui é para rir, aqui é para chorar, aqui é para... não é? São peças em que os elementos estão colocados de maneira em que cada um projeta a sua imaginação e é nesse fluxo entre a peça e o público é que acontece qualquer coisa de novo. E para mim é aí, nesse espaço, é que acontece o espetáculo. E isso é para além do público e é para além de nós. E para além de quem coreografou, portanto. Há a pele, há qualquer coisa de contido e as peças normalmente são cheias, são peças... são cheias. Não sei. Eu sinto que é preciso da escrita que fazemos, ou como fazemos, que é preciso uma certa tensão, e isso não... Nós temos trabalhado isso desta forma. Eu acho que pode ser trabalhado de outra forma, mas eu tenho esta tendência para desmultiplicar as coisas. E eu acho que em cena, pensei numa coisa, por exemplo, imagina se é uma entidade viva, dás de comer ou deixas barriga vazia. Há duas opções. Se deres demasiado de comer, há de fazer alguma coisa mal. Se não deres de comer, também há de fazer uma coisa mal. Então há aqui um equilíbrio entre o que é que forneces à peça, ou o que é que... Porque nós próprios estamos em processos digestivos, digamos assim. Quando digo que trabalhamos com vários materiais, quando chegamos em cena, o que acontece é o fim da cadeia digestiva. O que se vê são as fezes, não é que nós comemos alface, estivemos a comer carne, não é? Não são as fotografias que nós tivemos a ver, não são as imagens que nos inspiraram, não são as ideias que tiveram lá e sobre as quais trabalhamos. Acho que há isso, mas de forma transformada. E para mim é esse resultado. E essa digestão continua com o que é da ordem do pessoal, da equipa, não é? A sua vivência pessoal. E quando nos juntamos, que tipo de alimentos trazemos para a peça. E quando estamos a trabalhar em projetos simultaneamente, vê-se... Até porque a distanciação faz isso. Tu distancias-te e muitas vezes vês melhor. Uma das coisas que
que se repetem sobre a tua dança? Não digo necessariamente textos de apresentação, não necessariamente crítica, falam dessa mistura da alta cultura e da cultura popular. Eu imaginei que isso se calhar te irritasse como designas. Não. Não me irrita, eu sei o que é que eles querem dizer. E o que é isso para ti? É porque, sei lá, uso uma música clássica, uso uma música pop, ou porque há uma dança que achem mais elaborada que outra, não sei. São estas coisas que não... Mas tudo isso coexiste para ti, não é? Ou seja, Sim, as coisas coexistem como elementos díspares que eu gosto que se colidem. Eu acho que haja uma colisão entre coisas díspares, porque há uma libertação de energia que é boa. Há essa... Mas são pequenos choques, não é... Elas podem também avançar em paralelo, sem problema. Não tem que estar sempre a chocar. Mas essa coabitação, acho que é interessante e é a força desse espaço, eu acho, no espaço social, que é a força do teatro, não é? É o sítio onde estas coisas podem acontecer e podemos ficcionar sobre elas, podemos projetá-las com grande liberdade. Que características tem para ti que ter o espaço de apresentação num espetáculo? Ou seja, quando tu dizes o teatro, pensas numa coisa fixa ou física, ou o teatro é onde acontece e poderá ser um espaço não tradicional? A comunidade. A comunidade. O corpo a corpo. Ok. O ver e ser visto sem a mediação do ecrã. Acho que o Louis Touzé foi muito importante, a Tânia Carvalho, António Tavares, a Francisco Camacho, a Clara Andermatt, por exemplo, foi muito importante ver um ensaio aberto que ela fez em São Vicente. Eu era bastante jovem e lembro-me de ver o ensaio e de sentir qualquer coisa de muito estranho, de muito forte. Acho que eu não conseguia classificar bem o que eu tinha sentido. E de pensar que talvez pudesse fazer qualquer coisa desse tipo um dia. Ou talvez gostasse de fazer qualquer coisa desse tipo um dia. O Vasco Martins, em Cabo Verde, músico, que também me desafiou a fazer coisas sozinha, porque na altura eu tinha um grupo com amigos e ele desafiou-me a fazer qualquer coisa sozinho, de improvisação. Então começámos a falar de improvisação. É engraçado porque das primeiras vezes que ouço falar ou que discuto a ideia de improvisação com alguém é com um músico e isso é muito interessante. Note, de Marlene Monteiro Freitas, de 11 a 14 de setembro, na Culturgest, no auditório Emílio Rui Vilar. Conversa e lançamento de publicação Danças com Vida Própria, com Alexandra Balona de Oliveira, Gabriela Brandstetter e Marlene Monteiro Freitas, a 13 de setembro, na Sala 2. Canine Jeuneutre 3, de Marlene Monteiro Freitas com o Ballet da Ópera de Lyon, dias 24 e 25 de janeiro de 2026, na Culturgest, no auditório Emílio Rui Vilar. Sessão com audiodescrição no dia 25. A água não é apenas um recurso, é uma entidade viva, uma força que está dentro e fora de nós. No ciclo Água, Ecossistemas em Coexistência, que decorre entre outubro e dezembro na Culturgest, trazemos vozes sobre diferentes perspectivas da água, os seus ecossistemas e relações com inteligências artificiais, para convocar e imaginar futuros regenerativos e éticas de cuidado coletivo. E se falamos do invisível, que dizer das águas subterrâneas, essas reservas profundas, silenciosas e quase sempre ignoradas? A reportagem do Jornal Público Águas Subterrâneas, Como Protegê-las e Utilizá-las, publicada a 22 de maio de 2022 e assinada por Alexandra Prado Coelho, Cátia Mendonça e Vera Motim, lembrou-nos que estas reservas são fundamentais para enfrentar a escassez e garantir vida. Deixemo-nos atravessar por essa paisagem que torna o invisível visível. Não as vemos, mas são verdadeiros rios e albufeiras debaixo dos nossos pés.
Serão as águas subterrâneas um tesouro que não estamos a aproveitar? Há riscos? Ao contrário de uma albufeira, que é um ponto único que distribui depois a água, portanto é fácil de gerir, o aquífero não, é uma massa de água contínua no espaço, em que cada pessoa tem o seu furo, tornando um bocadinho difícil a sua gestão. Há quem defenda que estamos a utilizar as águas subterrâneas em excesso e a contaminar de forma preocupante. Mas há também quem tenha a visão oposta. É possível recorrer muito mais a estas águas invisíveis, os aquíferos, mesmo em períodos de seca. Temos aquíferos que estão claramente em subexploração, ou seja, conseguimos tirar lá muito mais água. Qual é a dificuldade? É que gerir um sistema aquífero é muito mais complexo do que gerir uma água superficial. Porquê? Porque não se vê. Muito preocupado, mesmo muito preocupado. É um recurso fundamental, quer para o consumo humano, mas também para a agricultura, é estratégico, é uma reserva estratégica fundamental. Infelizmente a seca, a redução da precipitação não permitiram recarregar esses aquíferos. Em Portugal, as águas subterrâneas são usadas sobretudo para a rega. Só 30% é usada para consumo humano. Mas no passado a história já foi diferente. Lisboa era abastecida exclusivamente por águas subterrâneas. O Aqueduto das Águas Livres, construído no século XVIII, era um vasto sistema de captação e transporte de água por via gravítica. Com o crescimento da população, as águas subterrâneas foram sendo abandonadas e substituídas por águas superficiais vindas da barragem de Castelo de Bode. As águas subterrâneas foram perdendo a importância que tinham, até para o abastecimento humano, não é? Se nós olharmos aqui há 40 anos, nós tínhamos muitíssimo mais água subterrânea a garantir o abastecimento das populações do que agora. E se, em alguns casos, essa água superficial trouxe realmente uma maior constância e capacidade de abastecimento, não é? Noutros casos, já não. Veja-se o caso do Algarve, onde eu construí 2 barragens para abastecer o Barlavento e o Sotavento e agora já falo da dessalinização. Mas a base que estava no consumo de água há umas décadas atrás era água subterrânea. Portanto, eu tenho perdido sustentabilidade naquilo que é esta capacidade de gestão da água. E agora já não consigo voltar atrás. Num futuro com períodos de maior seca e menos chuva, serão as reservas subterrâneas resilientes o suficiente para voltarmos a elas? Os aquíferos eram, obviamente, uma forma muito mais resiliente de eu poder ter água armazenada. Porque eu posso ter 2, 3 anos de seca, 4 anos, quer dizer, mas a água subterrânea não evapora como evapora a água superficial. E, portanto, tinha ali uma garantia, digamos, de gestão. Mas o que são exatamente estas massas de água ou sistemas de aquíferos? Como funcionam? Um aquífero é uma reserva de água subterrânea. Essa água vem da chuva, infiltra-se nos solos, alimentando vários níveis diferentes que funcionam como reservatórios. Alguma da água escoa para os rios e para o mar, enquanto outra fica depositada debaixo do solo. É essa que podemos ir buscar. João, isto é um furo para captar águas subterrâneas? Como é que isto funciona? É verdade, nós em Portugal tradicionalmente captamos a água subterrânea de 3 maneiras. As nascentes, como nós conhecemos, que é onde a água subterrânea surge à superfície. Temos os poços, que são aquelas captações tradicionais, e depois, a partir dos anos 60, 70, com base na tecnologia de petróleos, começou-se a desenvolver então furos, que são captações mais estreitas, mas de grande profundidade. E vão buscar água aos aquíferos. Exatamente. Este caso em concreto é para consumo humano, porque é um sistema de abastecimento. Os agricultores geralmente têm os seus furos próprios e a indústria pode usar o de abastecimento público ou, se a rede de abastecimento público não tiver capacidade, fazem também os seus furos. Estamos a falar na Península de Setúbal, onde temos uma grande riqueza de águas subterrâneas, noutras zonas não será assim, será mais superficial. Neste caso aqui é 100% águas subterrâneas. Estamos a falar de furos que podem dar entre 100 a 150 litros por segundo. E se nós admitirmos que 150 litros por segundo é mais ou menos a capacitação de uma pessoa gasta por dia de água, estamos a ver a capacidade de abastecimento público que um furo desta natureza, com este raudal, pode dar. É quando olhamos para a margem esquerda do Tejo que percebemos a importância das águas invisíveis. O sistema aquífero da bacia do Tejo-Sado é o mais importante do país, um enorme reservatório natural que abastece quase 120 mil pessoas na Península de Setúbal. Mas no país há situações muito diferentes. Há aquíferos com reservas de água comparáveis a vários alquevas.
e outros onde a sobreexploração levanta já preocupações. A bióloga e ambientalista Cláudia Sil, da plataforma Água Sustentável, alerta para a situação no Algarve. Vai-se medindo o nível dos aquíferos e todos os aquíferos no Algarve estão abaixo do percentil 20, ou seja, tem muito pouca água. É evidente que os aquíferos não têm sofrido recarga por causa da redução da pluviosidade, mas também é evidente que um aumento, uma explosão da área de regadio está a contribuir para esse fenómeno que nós estamos a assistir. A informação oficial que nós, Plataforma Água Sustentável, temos é que existem legais 20 mil furos, mas há uma estimativa de que ilegais sejam o dobro. O consumo é muito elevado. João Nascimento tem uma perspectiva diferente. O Algarve tem sistemas aquíferos que estão subexplorados, ou seja, podemos ir lá buscar mais água. Parece contraditório? Como se explica que seja possível olhar de forma tão divergente para as águas subterrâneas? A explicação está nos modelos utilizados para medir a quantidade de água disponível. Muitas vezes temos um indicador que nos dá um ponto em mau estado, mas depois vamos ver a série desse ponto e só baixou 1 metro. E 1 metro, numa altura de seca em água subterrânea, é insignificante. Não se esqueçam, estamos a falar de furos de 200, 300 metros e 1 metro não é nada. O que se passa é que os aquíferos têm sido reservados mais para a agricultura por serem difíceis de gerir. Então afastamos um bocadinho a responsabilidade da gestão do aquífero assim. Mas não, existem aquíferos no Algarve que poderão contribuir para o abastecimento público. Aliás, como já foi feito na seca de 2004-2005, em que o Algarve não estava a ser abastecido por qualquer origem de água subterrânea e as albufeiras secaram e foi preciso abastecer a partir do aquífero de Crença Silves, que abasteceu o Algarve durante o verão sem problema nenhum. Atualmente existem ferramentas que nos permitem pegar nas características de um aquífero e dos seus utilizadores e simular num computador. 3 dimensões, 2 dimensões, podemos pôr mais chuva, cenários de alterações climáticas, pôr pessoas a tirar mais água, pessoas a tirar menos e vamos saber o que é que acontece nesse aquífero, vamos simular. Mas ainda não o estamos a fazer. O modelo que aplicamos não permite conhecer profundamente a realidade de cada aquífero. Há uma espécie de gestão às cegas. Em Portugal, damos mais prioridade à gestão por indicadores, que tornam a gestão um bocadinho mais cega, porque os aquíferos tendem a ser geridos mais ou menos da mesma forma, que sabemos quando o nível atinge uma certa percentagem, dizemos que está em mau estado, e este valor é o mesmo para todas as massas de água. Há ainda muita margem para chegarmos a uma verdadeira gestão integrada, superficial e subterrânea. Temos de medir melhor, mas também proteger mais. O tipo de construção tem impacto na recarga dos aquíferos e a agricultura muitas vezes contribui para os poluir, comprometendo a sua qualidade. Sempre que há seca, há uma pressão sobre a qualidade. Menos água nos rios, menos água nos subterrâneos, aumenta as questões de qualidade. E aqui a agricultura tem um papel fundamental. Aquilo que é o uso, que deve ser sustentável e muito racional, do uso dos fertilizantes e dos fitofármacos. É um caminho que temos de fazer e, acima de tudo, temos de capacitar com instrumentos para proteger melhor. Se as conhecermos melhor, poderemos fazer delas fortes aliadas no combate às alterações climáticas e aos períodos de seca. Dependeremos mais delas no futuro? Se tivermos vários anos de seca, quanto é que o aquífero aguenta? Nós temos a períodos de seca como o atual, que não há rebaixamentos significativos, mas não sabemos se houver 3, 4, 5 anos de seca, sabemos que o aquífero tem muita capacidade de fornecer água, mas não sabemos quanta. E é esse trabalho que falta, que é conhecer a resiliência dos nossos sistemas aquíferos. Estamos a falar do invisível, de um recurso que não se vê, e por vezes não é fácil saber quanta água podemos tirar dali, quais são os impactos de pormos aqui uma captação, e o meu fascínio sempre foi esse, foi da incerteza associada às águas subterrâneas e de que forma é que nós podemos lidar com essa incerteza. Estará já Portugal a olhar seriamente para este tesouro líquido debaixo dos nossos pés? O ciclo de conferências e debates, performance e cinema, água, ecossistemas em coexistência, decorre de 29 de outubro a 5 de dezembro de 2025 na Culturgest. A entrada é gratuita e para garantir lugar é possível fazer uma pré-inscrição em culturgest.pt. 8 pessoas caminham, sem destino anunciado, fugindo de uma catástrofe. No coração do espetáculo Cantar, de Francisco Tiago Cavalcanti e Um Cavalo Disse Mamãe, o caminho é a resistência. É o murmúrio de um circo sem lona,
de artistas que continuam a cantar como cigarras, como quem resiste. No programa apresentado por Tarik de Souza, do Canal Brasil, Gal Costa mistura músicas, imagens da sua carreira e uma conversa íntima sobre a sua trajetória. Entre memórias e canções, fala das parcerias com Gilberto Gil, Caetano Veloso, Maria Bethânia, Jorge Ben e Luís Melodia, da dor e da coragem de viver os tempos da ditadura militar, do regresso aos doces bárbaros e da censura no disco Índia. Foi você quem não quis voltar. Toda noite a saudade vai de verdade agora lhe procurar. E como é que você saiu das festinhas assim que você cantava para coisa mais profissional? Bom, eu era uma menina que cantava, adorava música, tocava um pouco de violão, era muito amiga, somos quase irmãs, Dedé e Sandra. A Dedé fazia dança e Laizinha, a professora dela, Laís Salgado, me ouviu cantar na casa de Dedé. Estava cantando, a Laís achou que eu cantava bem e falou com Caetano. Nem Dedé conhecia Caetano ainda. E Caetano, então, foi a Basarte, era um barzinho onde tinha exposição de quadros. Caetano foi, então, me encontrar. Mas foi você quem não quis voltar. Toda noite a saudade vai de verdade agora lhe procurar. Foi a primeira música que ele mostrou para você, né? É, assim foi você. Ele me perguntou qual é o maior cantor do Brasil? Eu falei, João Gilberto. Ele disse, eu também acho. Me deu violão, vou lhe ensinar uma música minha. E me ensinou, Sim Foi Você, e eu vim a gravar depois. Que foi a primeira gravação sua, né? Foi, um compacto. Um compacto na RCA Victor, uma música de Caetano e outra de Gil. Eu vim da Bahia. Né? Eu vim da Bahia cantar, eu vim da Bahia contar tanta coisa bonita que tem na Bahia, que é meu lugar. Tem meu chão, tem meu céu, tem meu mar, a Bahia que vive pra dizer como é que faz pra viver, onde a gente não tem pra comer, mas de fome não morre, porque na Bahia tem mãe e manjá. Eu ouvia muito Jimi Hendrix com Gil, Janis Joplin, os Beatles, que Gil amava, toda a coisa do tropicalismo já estava ali em ebulição. E Gil virou para mim e disse assim, como que você quer cantar essa música? Eu falei, para fora. Faz um arranjo para eu cantar para fora. Ele fez aquele arranjo. Caetano não viu. Ele estava na plateia, ele me contou isso depois, assistindo ao festival. Quando eu apareci daquele jeito, ele disse que quase caiu duro para trás. Aliás, Divino Maravilhoso era uma expressão do Guilherme Araújo, né? Que foi quem te deu o nome Gal, né? Toda Maria da Graça, na Bahia, se chama Gal, mas é Gal com U. O que Guilherme Araújo fez foi botar Gal com L. Que ele dizia que era Guilherme Araújo Limitada. E algumas pessoas falavam General e tal. General Costa. Quando você começou no tropicalismo, quer dizer, o tropicalismo já estava sendo lançado em 67, o Caetano cantou Alegria, Alegria, o Gil cantou Domingo no Parque. Como é que você entrou no tropicalismo? Quer dizer, você participou daquelas reuniões teóricas e tudo? Você sabe que eu gosto de coisa instigadora, né? As reuniões, eu estava ali, junto de tudo. Aí eu passei a ouvir outras coisas. Porque eu era muito radical. Eu gostava de muito pouca coisa. Eu estava ali nas reuniões, ouvindo, escutando, ouvindo coisas também diferentes, radicalmente diferentes do que eu ouvia, do que eu gostava, estava acostumada a conviver. Mamãe, não chore. Eu quero, eu posso, eu quis, eu fiz. Mamãe, seja feliz. Mamãe, não chore. No Tropicália você gravou duas músicas, o Baby e o Mamãe Coragem, né? E depois, como é que você sentiu aquela coisa da prisão do Gil, do Caetano? Foi um desespero, uma angústia muito grande e eu fiquei aqui fazendo tudo que eu fiz, entendeu? Eu me lembro na sucata, quando eu pegava a guitarra e cantava Se Você Pensa, eu cantava com muita angústia, assim, entendeu? Gritando, era como se fosse um grito
make de desespero. Era muito difícil, não era fácil, não. Daqui pra frente, tudo vai ser diferente. Você tem que aprender a ser gente. O seu orgulho não vale nada, nada. Você tem a vida inteira pra viver. Eu usava aquelas roupas, era natural, eu não usava só para show. E as pessoas me chamavam de piolenta, suja, imunda, não tomar banho, não sei, eu tomava banho todo dia, não tinha nada de... Era agressão mesmo. Não era só o fato de Caetano e Gil estarem presos, que já me angustiava muito, mas o fato de carregar tudo aquilo também era um peso imenso, né? E também as pessoas na rua, quando me viam, me agrediam. Assim, nunca me bateram nem nada, mas era difícil. Na década de 70, você também foi pioneira na praia aqui, né? Que as dunas passaram a se chamar as Dunas de Gal, né? É. Que você frequentava ali em frente ao pier, né? E eu e Macalé começamos a ir lá, porque não tinha ninguém, a gente queria ficar quietinho. E de repente virou um lugar dos hippies, né? O Maltner dizia na época que aquilo ali era protegido por uma áurea, uma redoma energética, né? Contra a era ditadura. Contra a né? ditadura, contra tudo de ruim. Mas aí depois do Índia você gravou o Cantar, que já é um disco mais próximo da sua voz de novo, né? Que aí é o seu encontro com o João Donato, né? Tem 3 músicas do Donato, que é um cara da bossa nova, né? Quando eu fiz o Índia, eles já estavam no Brasil, Gil e Caetano. E o Gil fez a direção musical do show. Aí depois Caetano fez a produção, pensou no Cantar e tal. Ele fez a produção e dirigiu o show também. Aí é um encontro seu de volta com a bossa nova e tal. De volta com o canto, com a emissão pura, né? Coro de cor, sombra de som de cor, de mal me quer de bem me diz, de me dizendo assim, serei feliz de flor, de flor. Como é que foi essa coisa dos Doces Bárbaros? Como é que você voltou ao coletivo depois de ter feito uma carreira tão individual, tão forte sua, assim? Na verdade, todos fizeram, né? Não sei se partiu de Bethânia ou se partiu de Caetano. Eu não tenho certeza. Porque a Bethânia seguiu um caminho à parte, né? independente, Porque vocês 3 estavam numa coisa, numa determinada linha e a Bethânia em outra. Exatamente. E aí houve essa junção. Foi lindo, não é? Reencontrar, juntar os 4, né? Com carreiras diferentes, personalidades diferentes e fazer uma coisa só. Uma coisa muito engraçada que acontecia naquela época é que as pessoas pediam autógrafo com a Bethânia, chamando Bethânia de Gal, e pediam a mim chamando de Bethânia. Elas confundiam. É uma entidade, então. O seu amor. Cantar, de Francisco Tiago Cavalcanti e Um Cavalo Disse Mamãe, no âmbito do Alcântara Festival, dias 21 e 22 de novembro de 2025, no auditório Emílio Rui Vilar, na Culturgest. Às 21, na sexta, e 19, no sábado. Sessão com audiodescrição no dia 22. No palco, o corpo dança como árvore, como memória, como raiz que se estende entre passado e futuro. Em Umuco, a peça de Dorothée Munianeza, artistas com raízes em Kigali tecem uma narrativa de identidade e resistência, onde o movimento é a linguagem e simboliza a cura e o coletivo em Ruanda. Muitas das palavras que atravessam a peça são em Kinyarwanda, a sua língua materna, tornando cada gesto e cada som ainda mais íntimo e carregado de memória. A dança encontra eco nas palavras de Fred Furanzima, poeta e ativista ruandês. No seu poema African Dreamer, Furanzima evoca a esperança de um continente que se reinventa, onde as cicatrizes do passado não impedem o desabrochar do futuro. Assim como o Muco reverbera as histórias de Ruanda, as palavras de Furanzima ecoam os sonhos de uma geração que dança e canta para a liberdade. I feel as a man, I feel as black, but sometimes I don't understand what it means to be an African.
Sometimes in places like schools, all things treated like he's an African, but not representative of Africa. So then I asked myself, am I an African or not? Rather than being an African, I'm poor African, and they say here in Africa there are no classes, because everybody here, we are working class. So they say here in Africa there are some certain of differentiation. There are the Africans who have cars in the houses, and there are Africans in that kind of house. So I guess you understand what I'm saying. Among of those Africans in that kind of house. So I wake up every morning wondering if I'm going to sleep in the same bed at night in the place I'm living right now. Well, that find with different things bad. Genocide, HIV, wars, poverty, hip-hop, reggae, Afrobeat, and marijuana. But I dare to dream, maybe one day, and save Africa. Whatever they say as African dreams, but our dreams are just like a little bird jumping from a high tree to die. Just got no pretty cover, feed down with the wings to feed them to fly. Our dreams are just like a little bird jumping from a high tree to die. Just got no pretty cover, feed down with wings to feed them to fly. Just our dreams. But they are to dreams. And admit that I born in Africa, the richest land for others, the garden for dictatorship, which facelessness was sheep. The richest land for others, the head of our mothers. But we dare to dream, maybe one day we can save Africa. And I know that we are in common times, when the world youth and the nations fight for vanity. I remember that we are in contagious times, when the love divide and the hate spy insanity, infected all around, the million of blood one and the ground is still rising, and we search crews in the van to look for someone else to blame. But just hold on to everything, hold on to anyone, hold on to anything at all from Africa, and maybe we can save Africa. Just remember, we claimed all these easy heads only to fall the shores and night, but wisdom is so hard to gain. Must everything be so explained? I was asking, and whether we have to hold on to Africa. That's where we are. That's where we're born. We have to stand to where we're from. Just to remember, we want fire tonight only to keep the wild beast out of sight. That nothing rebound like a halo now, especially in Africa. That I was asking, is nothing you want to walk? Is something really wanted to walk? For just hold on to Africa, hold on to where you're from, and hold on to your motherland. Peace. Let's save Africa. Espetáculo de dança O Muco, de Dorothée Munianesa, integrado no Alcântara Festival, dias 14 e 15 de novembro de 2025, às 19h30, no auditório Emílio Rui Vilar, na Culturgest. A língua de canções e de poemas é o Kinyar Rwanda, cuja compreensão não é necessária para a fruição do espetáculo. A entrar no inverno, ouvimos a música como fragmentos de um mosaico em vibrações que desvendam paisagens subtis. É para esses lados que nos leva o concerto de Fenès e Lillevin, como se flutuássemos entre mundos. Eis um convite para habitar esse limiar de forma coletiva e sensorial. Fenès costura ritmos elétricos e melodias etéreas, enquanto Lillevin faz do grande ecrã a superfície onde emergem imagens fluidas e nebulosas. Agora, deixamo-nos levar pelas sonoridades de Loved and the Framed Insects, em que o som se abre como matéria viva.
Inès e de Louvain, Mosaic, agendado para 4 de dezembro de 2025, às 21h, no auditório Emílio Rui Vilar, na Culturgest. No cineconcerto de Matthew Herbert e Daniel Blaufuchs, Naquele Dia em Lisboa, versão longa, o filme de Daniel Blaufuchs revisita imagens inéditas de Lisboa em 1940, projetadas em grande ecrã, enquanto a música de Herbert se desenrola ao vivo, expandindo o tempo e transformando cada frame em experiência sonora. Deste diálogo entre som e imagem, fomos à procura de quem viveu essa Lisboa e encontramos o projeto Ilhas, do Arquivo dos Diários de Lisboa, que transforma depoimentos íntimos em instalação sonora e visual. Vamos ouvir alguns fragmentos de histórias de vida de habitantes de Santa Engrácia, Graça e São Vicente, diários que nos aproximam dessa Lisboa dos anos 40 do século XX. Nasceu a 25 de abril de 1931 em Alfama, na calçadinha de Santo Estevão. Mas no seu registro de nascimento a data está diferente. Está escrito 2 de maio. Mas isso era porque o padrinho estava embarcado e só voltou nesse dia. Coisas do mar. Os pais eram de Ovar. A mãe, Maria José, foi primeiro para o Porto, com 7 anos, servir em casa de uma família e depois veio para Lisboa. Ainda chegou a andar na estiva, na descarga do carvão, mas depois fez varina e começou a distribuir peixe pelos hotéis da capital. E os hotéis mais chiques. Trazia de vez em quando croquetes, um mimo que a filha adorava. O pai, apaixonado pelo mar, era fragateiro. Era a raiz de uma fragata. Era o comandante do navio. E todos lhe chamavam o senhor comandante. E eles depois conheceram-se cá em Lisboa. Conheceram-se cá em Lisboa. Tiveram 6 filhos, 4 morreram. Fiquei eu e o meu irmão só. O meu irmão morreu já com 82 anos e eu não sei como é que morreu. Era só? Não sei, ainda não disseram. Ainda não disseram. Eu não tinha que era agora. Fui passar auto-operações para a perna, vi aquelas luzinhas todas. Disse, mas esta que eu já não vejo mais luz. Mas eu precisava a falar, eu estava a dizer, não sei o que é que precisava dizer. Terminou a 4ª classe com distinção. Começou primeiro no Magalhães de Lima, mas depois o ministro não quis mais rapazes com raparigas e foi para a escola ao pé da linha do elétrico. A professora ainda foi falar com a mãe para continuar a estudar, mas não havia possibilidade. Foi para a aprendiz de costura ao fundo da rua. No final da semana chegou a casa toda contente. Era dia de 6 escudos e disse à mãe que já tinha feito uma saia. Mais tarde foi para a casa da sua grande mestra de costura, a Dona Palmira. E tudo era muito rigoroso nessa casa. Os modos, a linguagem. Não havia uma asneira, nem uma palavra feia. Lembra-se bem do raspanete que levou, quando um dia se lembrou de dizer à filha da mestra uma coisa que não sabia o que queria dizer, mas que tinha ouvido no bairro. A menina quer ser costureira da agulha grossa. Só mais tarde é que percebeu que eram assim tratadas as mulheres da má vida. Ou seja, as prostitutas. Desculpa. Não, também não era nada que eu não preciso, mas... Eu suporto. Então? Já há 20 anos tenho casa de banho. Não tinha? Não, há muito tempo. Muito bom. Mas fizeram, onde é que fizeram a casa de banho? Aqui. Casou na igreja de São Vicente. Foram 9 anos de namoros certinhos. E tudo começou mais ou menos numa quinta ali para os lados do Campo Grande. A mãe lá a deixou ir passear a muito custo com uma colega da costura, uma senhora casada e já com 2 filhos, que anunciou num dos dias que o cunhado estava para chegar. Ela, amoada, ainda pensou, olha, mais um velho que vem para aqui. Afinal, ele tinha 16 anos e ela tinha 15. Mas só se conheceram mais tarde, em Alfama, no Largo das Alcaçarias, onde teimou em aparecer uma água que diziam que era milagrosa. O namoro começou, mas a mãe não a quis casar logo, porque ela não era nenhum peixe podre para casar à pressa. Namoravam na sala,
E ainda se lembra como corou quando o futuro marido a apanhou desprevenida, depois de limpar a cozinha e lhe deu um beijo na cara. Aos 24 anos, levantou a voz e disse: ou caso agora, ou já não me caso. E assim teve que ser. O vestido foi feito e oferecido pela sua mestra da costura, o copo de água no salão de festas do Desulense Athletic Club, e no final do dia, vestiu o segundo fato e foram todos passear à feira popular, provar a iguaria que tinha saído nessa altura. Frango assado. Cineconcerto, naquele dia em Lisboa, versão longa, de Matthew Herbert e Daniel Blaufuchs, é uma encomenda do programa Cinex, da Braga 25, capital portuguesa da cultura, e realiza-se dia 30 de setembro de 2025, às 21h, no auditório Emílio Rui Vilar, na Culturgest. No coração da segunda edição do LAF, Lisbon Arab Film Festival, encontra-se uma obra que desmonta distâncias e aproxima-nos de quem vive o conflito. From Ground Zero, uma antologia visceral conduzida sob a orientação de Rashid Masharawi, convida 22 cineastas de Gaza a retratar a sua vida sob bombardeios, apagões e deslocamentos. Estes filmes curtos partilham fragmentos íntimos de esperança, criatividade e resistência. Narrativas que insistem em existir, mesmo nos lugares consumidos pelo desespero. Sausen Khalifa e João Gonçalves, que fazem parte da direção artística do LAF, partilham a importância deste testemunho vivo e urgente sobre a realidade palestiniana. Olá, sou a Sausen Khalifa. E eu sou o João Gonçalves. Somos os diretores artísticos do Lisbon Arab Film Festival, o LAF, cuja segunda edição está programada na Culturgest, do dia 27 de setembro a 4 de outubro. Então, este ano a programação do Lisbon Arab Film Festival consta em 12 filmes de vários países árabes. E hoje queríamos destacar o documentário titulado From Ground Zero, do realizador palestiniano Rashid Masharawi. From Ground Zero é um projeto que envolve 22 curtas-metragens criadas por cineastas talentosos de Gaza. Foi lançado por Rashid Masharawi, um reconhecido cineasta palestiniano. Esta iniciativa nasceu no contexto do conflito, depois do 7 de outubro, e tem como objetivo proporcionar uma plataforma para que jovens artistas se expressem através da sua arte. Cada filme, com duração de 3 a 6 minutos, apresenta uma perspectiva única sobre a realidade atual em Gaza. O projeto captura diversas experiências de vida no enclave palestiniano, incluindo os desafios, tragédias e momentos de resiliência enfrentados pelo seu povo. Usando uma mistura de géneros, incluindo ficção, documentário, docuficção, animação e cinema experimental, From Ground Zero apresenta a rica diversidade de histórias que refletem a tristeza, a alegria e as esperanças inerentes à vida em Gaza. Então, por que esta obra é relevante para o LAF? Nós escolhemos este filme, este documentário, porque se enquadra perfeitamente nos objetivos do festival, que é dar mais visibilidade às vozes e às histórias de vida do mundo árabe, para além dos estereótipos e da cobertura mediática. Então, estes testemunhos que vamos ver neste documentário são ainda mais importantes neste contexto que conhecemos todos muito bem, de sofrimento intenso a qual se enfrenta a população de Gaza atualmente. Mas apesar do horror da guerra, das tragédias, também há histórias de resiliência, há sonhos, desejos, vontades inquebrantáveis de viver e de criar. E, apesar das condições difíceis de filmagem, a vibrante cena artística de Gaza brilha nesta coleção e oferece um retrato íntimo e poderoso da vida cotidiana e do espírito resistente do seu povo. O Rashid Masharawi, realizador e produtor, é um dos primeiros cineastas palestinianos a filmar dentro dos territórios palestinianos, onde a maioria dos seus filmes se passam. Nascido num campo de refugiados, o Al-Shati, na faixa de Gaza, em 1962, a sua obra retrata a vida dos palestinianos com ironia, esperança e filosofia, mostrando, entre outras coisas, o cotidiano dos homens e mulheres
que filma ou encena. Todos os seus filmes, que alternam entre documentários e ficção, são reconhecidos internacionalmente, com inúmeros prémios internacionais recebidos. Em Cannes, em Qatar, é também conhecido pelos seus filmes experimentais e artísticos exibidos em diferentes museus e exposições. Paralelamente a essa atividade de realização, ele foi um precursor do estabelecimento do cinema palestiniano, ao criar, em 1996, um centro de produção cinematográfica em Ramallah. Esse centro articulava-se em torno de 3 eixos: a organização de um festival de cinema para crianças, uma atividade de formação na área da produção e realização e um espaço cultural propício aos encontros intelectuais necessários ao desenvolvimento da reflexão cinematográfica palestiniana. Embora este centro já não funcione como tal, muitos realizadores daquele país com carreiras internacionais frequentaram esta instituição. E hoje o Rachid Masharawi continua a perseguir esse objetivo, formando novas gerações de realizadores por meio de workshops e do envolvimento de jovens cineastas em cada um dos seus filmes. Recentemente fundou o Fundo Masharawi para Filmes e Cineastas de Gaza, que atualmente apoia mais de 20 cineastas locais, nomeadamente através do projeto Ground Zero. LAF, Lisbon Arab Film Festival, a segunda edição do Festival de Cinema Árabe Contemporâneo em Portugal, decorre de 27 de setembro a 4 de outubro de 2025, no Auditório Emílio Rui Vilar e no pequeno auditório da Culturgest. Os filmes são legendados em português e inglês. Emergimos no universo visual da artista Sara Graça e viajamos para norte ao seu encontro. Da janela em Londres, quando o sono não chega, Sara grava o que a noite lhe devolve: pássaros e aviões a cruzarem o céu. No silêncio em que quase toda a cidade dorme ou procura adormecer, estes sons compõem um estado de alerta noturno. É o espaço urbano como ecossistema, o natural e o artificial a chocarem, a coexistirem. A diferença de escala entre o bater das asas de um pássaro e o ruído de um avião é brutal e até quase violenta, mas também para Sara, estranhamente bela. O que escutamos de seguida é o limiar entre descanso e vigília, entre a intimidade e o voyeurismo. O som do amanhecer lembra-nos que há sempre vida em movimento, mesmo quando tudo parece suspenso.
Sara Graça, exposição com curadoria de Bruno Marchand, na Galeria 2 da Culturgest, inaugura dia 21 de novembro, às 22h, e pode ser visitada até 22 de fevereiro de 2026. Há várias visitas guiadas com a artista e com Pedro Barateiro. No dia 7 de fevereiro e antes, no dia 24 de janeiro, a visita guiada acontece com a interpretação em língua gestual portuguesa. No dia 7 de fevereiro, a visita guiada integra recurso de audiodescrição. No espetáculo Catarina e a Beleza de Matar Fascistas, de Tiago Rodrigues, a experiência vai além do que se vê no palco. Cada gesto, cada nuance e cada cena são interpretados e descritos para todos os públicos. Este é apenas um dos muitos espetáculos audiodescritos na Culturgest e reflete o compromisso em oferecer sessões acessíveis, promovendo uma experiência cultural inclusiva. Convidámos a audiodescritora Anaísa Raquel a partilhar connosco um certo do guião desta peça e a explicar o seu trabalho para ficarmos a conhecer por dentro o que está por detrás de uma audiodescrição. Olá, eu sou a Anaísa Raquel e sou audiodescritora. A audiodescrição é um recurso de acessibilidade que permite às pessoas com deficiência visual, pessoas com cegueira ou baixa visão, terem acesso às informações visuais de qualquer manifestação artística e cultural. A equipa que dirijo, a AR Produções, trabalha na implementação do recurso em Portugal desde 2009. A produção do guião da audiodescrição, da forma como o produzimos, obriga a uma metodologia que estuda o projeto e que cria um guião usando a audiodescrição objetiva, para que estas informações sejam o menos intrusiva possível e que possibilite a autonomia da pessoa com cegueira ou baixa visão na fruição cultural. Esta autonomia, na nossa opinião, deve ser também a do pensamento. Quando o guião está pronto, acontece a sessão ou as sessões com audiodescrição e o processo começa 1 hora antes da abertura de portas ao público, onde fazemos com o público-alvo do recurso a audiodescrição do cenário. E passo a fazer-vos, como nota de exemplo, a audiodescrição do espetáculo Catarina e a Beleza de Matar Fascistas, de Tiago Rodrigues. Ao centro, vemos uma pequena casa feita de ripas de madeira com telhado de 2 águas. Em cima do telhado há aglomerados de folhas verdes. No centro da casa, na vertical, existe um tronco grosso de madeira. À frente da casa existem escadas com 3 degraus de acesso. À direita da casa está um monte de terra castanha. Mais atrás, ao fundo, à direita, está um carrinho de mão vermelho, de ferro, com pegas e rodas pretas. Em frente à casa, à direita, está uma mesa corrida. Em cima da mesa está esticada uma toalha branca que tapa o tampo e as pernas dela. Nela, na parte da frente, lemos a Bordeaux, a letra manuscrita, não passarão. Em cima da mesa estão dispostos 7 pratos, 7 pares de talheres, copos e 4 garrafas verdes alinhadas da esquerda para a direita. E à volta da mesa vemos 5 cadeiras, 2 nas laterais e 3 atrás. Em frente à casa, à esquerda, estão 3 cadeiras alinhadas lado a lado. Todo o chão está polvilhado com raspas de madeira castanha clara. À frente do palco estão pousados alguns pedaços de cortiça. Catarina e a Beleza de Matar Fascistas, de Tiago Rodrigues, no auditório Emílio Rui Vilar, da Culturgest, de 12 a 17 de janeiro de 2026. A sessão de 15 de janeiro às 21 conta com audiodescrição e legendas descritivas. Julie, de Philippe Bosmans, revisita a peça de Strindberg numa ópera em que o desejo, o poder e a violência íntima se entrelaçam num jogo sem retorno. Entre a música intensa e a dramaturgia de uma paixão que implode, a ópera expõe as fragilidades humanas e o limite das convenções sociais. Para aprofundar este universo, ouvimos Catarina Mulder, diretora artística do Opera Fest, que nos conduz pela história da ópera e pela forma como esta arte, tantas vezes desconhecida do grande público, continua a reinventar-se e a interpelar o presente.
As primeiras óperas são muito simples, até se chamavam monodias. Monodia quer dizer só uma melodia acompanhada, muito simples. Logo nos primórdios da ópera temos um grande criador, que foi um dos grandes ícones de sempre da ópera, que foi o Claudio Monteverdi, que nós conhecemos se calhar o Ritorno di Ulisse in Patria ou Incoronazione di Popea, que é um magistral, a partir de um magistral libreto que fala no fundo das relações de poder, na intriga e na vida humana, como as pessoas se manipulam, como elas jogam umas com as outras. Seja em que época for, eu acho que nisso somos sempre iguais. Depois a ópera foi evoluindo, começou por ser uma arte altamente erudita, por uma camada intelectual altamente especializada e muito, muito ciosa dos seus princípios. Toda ela começou-se um bocadinho a democratizar e passou da corte, de ser um apanágio do rei e da corte, para ir para o povo, para a burguesia, e no século XIX, entretanto passaram 2 séculos, claro. Portanto, ela foi crescendo não só a nível da acessibilidade do público, mas no seu formato. Começou a integrar cada vez mais cantores, a aumentar o seu acompanhamento, em vez de ser alguns instrumentos que acompanhavam a voz, começa a ser uma orquestra. Para estas orquestras que crescem imenso no barroco, e no classicismo também já atingem outra hegemonia, e no romantismo então são enormes, não é? Passam de poucos instrumentos nos seus primórdios para orquestras de 100 músicos no século XIX, no final do século XIX, é necessário criar teatros que são chamados teatros de ópera para poderem albergarem estes corpos artísticos muito numerosos. De uma orquestra grande, onde é que se mete uma orquestra grande? Se mete no palco, não há espetáculo. Toda essa logística vai crescendo, não só com a potência musical, com as vozes também se vão transformando, porque de repente têm que projetar muito mais, têm que fazer um repertório diferente que vai alterando de época para época. Nós temos no barroco linhas com melodias muito complicadas e vocalizes, que são aquelas passagens ultra rápidas de bravura. Existem também paradigmas de monstruosidade humana e de maldade no próprio barroco que se criam, como as mulheres estavam proibidas de cantar, não podiam sequer cantar na igreja e depois a dada altura foram mesmo proibidas de cantar no teatro. O que é que fazem? Castram os homens. No período barroco, a ópera começou a ser um grande negócio, que mexia com muita coisa, e criou-se essa estirpe de cantores que se chamavam-se castrati, que eram rapazes, meninos que eram castrados antes da puberdade. A maior parte morria, era uma desgraça. Portanto, estão a ver as desgraças que a humanidade e que o ser humano sempre fez para conseguir também negócio e para conseguir colmatar outras impotências religiosas, porque é que as mulheres não haviam de cantar, ainda por cima as mulheres é que tinham a voz mais aguda, mas que monstruosidade é esta? E de facto eram seres que eram amputados, quando eles sobreviviam e tinham um grande talento e uma grande força, conseguiam tornar-se nas grandes divas daquela altura, porque imaginem o que é do século XVIII, século XVII e século XVIII também. Muda isso. Muda, depois eles tornam-se proibidos e depois há uma democratização também e em que a ópera, o espetáculo, passa a ser também um divertimento da sociedade em geral, e onde as mulheres, como é óbvio, também fazem os seus papéis, e os homens, e as vozes também todas começam a ter também outras tipologias no período, no romantismo, e em que a ópera também se começa muito como espetáculo a ter regras de jogo um bocadinho que potenciam uma maior fruição, porque olha, só para vocês verem, os lugares mais baratos eram os da plateia, estava tudo em pé, na conversa, na risota, atiravam coisas para o palco. Os outros lugares, os camarotes, tinham mesas, as pessoas podiam comer, as luzes estavam sempre abertas, ou seja, não havia luzes, portanto as luzes surgem muito mais tarde, portanto as velas estavam sempre acesas e portanto era uma rebaldaria, ou seja, no fundo as pessoas eram um pretexto também para estarem juntas, irem à ópera, iam conversando, iam gerindo a sua vida, iam fazendo tudo e mais alguma coisa que vocês podem imaginar, menos ver o espetáculo, e o espetáculo ia decorrendo. A partir também do século XIX, houve uma profissionalização no sentido de focar a atenção no palco. E uma figura que, de facto, foi incontornável neste definir de regras foi o Wagner, que criou inclusivamente um teatro em que criou a noção do som em estéreo, porque ele conseguiu pôr o fosso completamente baixo do palco, obrigou as luzes a apagarem-se durante o espetáculo, a haver um foco. E, de facto, ele criou ali regras de fruição para o espetáculo.
sem dúvida que foi o Wagner, pôs um bocadinho ordem aqui neste caos que era um bocadinho o caos da vida social e, portanto, havia mais altos valores que se levantavam sem ser o objeto artístico. Wagner diz, não, querem vir à ópera para ver ópera. Querem tratar de negócios, tem que ser no intervalo ou antes. A partir de Wagner começa a haver uma desintegração da própria música que vai por caminhos nunca antes navegados com ele, e foi ele que lançou isso. Ele próprio também construía os seus libretos, porque a ópera é muito especializada e geralmente os compositores que compõem a ópera não são eles que escrevem os libretos, e Wagner também escrevia as suas próprias histórias, e é ainda ele que cria, eu acho, que as raízes do conceito de banda sonora. Até para o cinema, porque ele criou o conceito do leitmotiv, do motivo condutor, de uma melodia, de algo que é associado a personagens, que é associado a ações, que é associado a grandes feitos e que fazem o próprio ouvinte, mesmo sem ver a cena, já está a ver a história a desenrolar-se, que é uma coisa que nós vemos muito no cinema. Ora, a ópera, depois, a partir do século XX, no século XIX, vejam vocês, os teatros, grande parte dos teatros eram até construídos por grupos de empresários que se uniam para construir esses grandes templos da ópera. Os teatros de ópera começaram a aumentar brutalmente. Nós vemos teatros de ópera como La Monnaie, onde estreou até esta Julie do Besmans, que tem cerca de 3.000 lugares. São teatros enormes, com logísticas enormes, porque de facto é preciso, por exemplo, para fazer a grande ópera, é preciso um fosso. E nem todos os teatros têm esse fosso. Depois a ópera começou-se a afastar progressivamente do seu público, porque no século XX também surgem outras formas muito potentes de entretenimento, não é? No fundo, o cinema veio a seguir à ópera, porque já havia teatro ao longo do tempo, e a ópera, como tem o lado musical, muitas vezes também atrai outros tipos de público. E a ópera era considerada uma arte performativa dos desavermelhados. Tanto que muitas vezes as pessoas que gostam de música erudita não quer dizer que gostem de ópera. Porque como a ópera tem todo este exagero, sempre houve imensos jogos de identidade sexual. Depois havia, claro, o teatro da corte e os reis portugueses traziam muitos músicos italianos e cantores. E havia espetáculos no povo, sei lá, nós vemos as óperas do António José da Silva, que são óperas que se faziam ali no Teatro do Bairro Alto, para povo, em português, mas sempre houve um grande complexo em criar a nossa própria ópera, a nossa identidade. Porque a ópera nasceu em Itália, mas depois foi sendo apropriada pelos países europeus da Europa Central principalmente, e começou a haver ópera alemã, ópera francesa, todos, até ópera do leste, Rússia, e depois houve sempre um certo complexo, porque era considerada a ópera em língua vernácula uma ópera inferior, que não era italiano, que não seguia os cânones mais eruditos e mais puristas da ópera, mas que rapidamente, como o povo aderia tanto, ou seja, as pessoas aderiam tanto à ópera diferente, que contava as histórias que tinham a ver com a sua vida, e a relação com a língua era tão forte, ainda por cima gerava uma música diferente, porque no fundo os compositores trabalham sobre as suas raízes, e a raiz também tem a ver com a língua, e a língua também define a música, e também parte uma raiz da música popular que está por todo o lado, não é? E que se ouve em todo lado. E portanto toda essa ligação foi muito importante. Em Portugal houve sempre um grande complexo em assumir o português como uma língua identitária, que é a nossa língua e que é expressiva e que tem muita riqueza. E, portanto, foi sempre assim uma ópera. Ainda há pouco tempo, em São Carlos, fazia-se o Wagner e fazia-se tudo em italiano. Portanto, tudo isso foi abrindo caminho, mas depois a própria ópera em si, como género, começou a perder a sua relação com o público, porque os compositores começaram a trabalhar em círculos muito restritos, muito experimentalistas, e começaram a ir por um caminho de conceptualismo que, a meu ver, se tornou bastante árido. A arte é sempre experimentalista. Os artistas estão sempre à procura de novos caminhos. Os compositores portugueses sempre houve pouco apoio, por um lado para a criação da ópera portuguesa, e sempre houve também menos ópera em Portugal, porque é assim... existia também o Teatro São João, muitas vezes até foi um teatro mais importante do que o São Carlos, muitas vezes as produções estreavam no São João e depois é que vinham para Lisboa, mas pronto, foi sempre um bocadinho periférico. E depois o Teatro São João também deixou de ter ópera, o Circo Portuense de Ópera fez um grande papel durante muito tempo, e até a Orquestra do Norte, mas deixou de haver ópera para o povo. Por exemplo, as produções de ópera de São Carlos depois iam para o Coliseu, onde as pessoas podiam ir por bilhetes muito mais baratos e ter essa relação. Isso foi desaparecendo e, portanto, as pessoas perderam a possibilidade de ter acesso à ópera.
quando há possibilidade de acesso à ópera e quando há uma ligação, uma conotação burguesa e de um certo apanágio financeiro ligado à ópera, que também faz parte dela, porque a ópera comove... A ópera é muito cara. A ópera é a arte performativa mais cara de todos. Porque para já tem uns corpos artísticos que nunca mais acabam. Temos orquestras enormes de 60 ou mais músicos, coros com 40 ou mais músicos, solistas que muitas vezes têm que vir de fora porque não existem aquele tipo de vozes cá em Portugal. Tudo isso tem custos enormes, cenografias enormes, os teatros são enormes, é preciso construir cenografias enormes, figurinos para aquela gente toda, só vestir um coro de 40 elementos. É imenso dinheiro que é necessário. Por isso é que os empresários também tiveram que construir teatros tão grandes para vender mais bilhetes e poder potenciar e poder vender e poder, não é, fazer o seu negócio com a ópera e mesmo assim pagá-la. De facto, por um lado, o público deixou de ter acesso à ópera porque ela deixou de se fazer e estava muito concentrado no São Carlos com poucas récitas por ano, a que muito público não tem capacidade para pagar porque a ópera é cara e, portanto, não pode haver bilhetes de ópera a 10 euros ou a 15 euros ou mesmo a 20 euros, é muito difícil porque a ópera é muito cara e tem que haver uma certa relação. Por isso é que tem que ser muito, muito, muito financiada e subsidiada. Mas, por outro lado, é preciso nunca perder a relação com o público. E é preciso também criar objetos que são menos exigentes, ou seja, mesmo assim podem ser muito bem feitos, ser ótimos objetos artísticos, mas que têm um poder de chegar a um maior número de público e depois criar outros também, ou seja, de criar programações muito diversas. Há lugar para tudo, eu acho que há lugar para tudo. Quanto mais diverso, melhor. E uma luta minha que eu tenho tido sempre é de tentar criar um espaço no seio das artes performativas para a ópera acontecer. Não falo da ópera de grande porte, porque a ópera de grande porte é demasiado cara e, de facto, tem que ser feita por centros de produção especializados e que são financiados para tal, até porque necessitam dessa logística. Quantos teatros de ópera é que existem em Portugal com fossos grandes? Eu digo já, é o Teatro Nacional de São Carlos, é o CCB que tem um dos maiores fossos do país. Mesmo o fosso da Gulbenkian e do Teatro Nacional de São João, ou por exemplo no Teatro São Luís e até da Culturgest, leva no máximo 35 músicos. Se virmos que uma ópera de uma Traviata, de um Verdi, leva para cima de 60 músicos, essas óperas só podem ser feitas ou no São Carlos ou no CCB, ou pouco mais, ou eventualmente no, sei lá, também no Porto, no Coliseu do Porto, porque de facto necessita, e depois não é só de fosso, necessita de uma acústica em que o som necessita de palcos inclinados. Por exemplo, houve muitos teatros no nosso país que fizeram obras e tiraram a inclinação do palco. Isso é um erro gigante, porque tira-se a profundidade do palco. E em termos acústicos também piora muito a acústica, porque o facto do palco e da plateia serem inclinados faz com que o som viaje muito mais rápido para o público, e isso são coisas que foram descobertas no século XVIII, em que, quando se construíam teatros, os engenheiros e os arquitetos trabalhavam com cenógrafos e trabalhavam com músicos, porque toda a parte sonora tem que também ter um lado prático do ouvido, não vai lá só com contas. Tem que se perceber mesmo como é que o som viaja. E, portanto, toda esta desaproximação, todo este afastamento da ópera tem vários contextos. A culpa não é do público. O público vai ao que pode. A maior parte das pessoas vai àquilo que já tem afinidade e junta o seu dinheiro para ir ver coisas que são importantes para ela. A partir de determinada altura, no século XX, a figura do encenador, porque antes nem havia encenadores. Havia pessoas que punham em cena. Havia os cenógrafos que faziam os telões, haveria adereços, depois vinham os cantores, mas a figura do encenador, de facto, a partir da segunda metade do século XX, começa a ganhar um grande peso. Que também tem uma grande vantagem, porque todo ele constrói, ainda por cima, como estamos sempre a trabalhar o mesmo repertório, a história tem que ser contada de outra maneira, porque senão já não se aguenta. E, de facto, o cantor começou a perder um bocadinho o estatuto de prima-dona, porque, de facto, os cantores de ópera eram as grandes divas do mundo. Depois a ópera foi evoluindo e, de facto, cada vez os atores foi-lhes exigido que eles cada vez fossem mais atores. Porque a verdade é que o cantor de ópera tem que já ter um papel, ou seja, a voz não é só o canto, é a cor que a pessoa escolhe para modelar o personagem, para modelar a cena onde está a cantar, para modelar a emoção que está a veicular naquela frase que está a cantar. Portanto, o cantor de ópera constrói personagens vocais e depois tem que construir essa vocalidade entre personagens físicos que fazem ações e que estão a cantar enquanto matam, amam, partem a louça, arrastam com a cenografia. Portanto, há todo um exercício também técnico que o cantor tem que ter uma técnica que permita esquecer-se
que está a cantar e que aquilo seja feito com a máxima naturalidade. Há cantores que arriscam mais. Há cantores que arriscam ao ponto daquilo ser quase impossível e uma pessoa pensa como é que ela consegue estar a cantar e a fazer isto tudo. Há outros que não arriscam tanto porque os corpos são todos diferentes, o cantor é que também tem que ver o seu limite. E depois há papéis que exigem mais isto. Estes papéis são mesmo papéis de teatro, que os cantores são atores de teatro. 3 figuras, que são as 3 figuras da menina Júlia. Sim, a ópera começa logo com a empregada da casa, estamos numa casa senhorial, estamos na véspera de São João, aliás, e curiosamente a ópera começa, aliás eu devo dizer que me apaixonei por esta ópera em CD, e geralmente uma pessoa nem consegue quase ouvir óperas em CD, porque tem que ser vistas ao vivo, mas logo nos primeiros compassos. Os compassos é no fundo a medida da música. E eu pensei, bem, temos uma ópera já, porque ouvia-se a Julie, aliás a Kirsten, a cantarolar, uma coisa assim, como nós cantarolamos em casa, ou quando estamos a cozinhar, ou quando estamos a fazer uma coisa qualquer, e ouvia-se um tantam, tantam, e ela a cantarolar. Isto é o oposto de uma abertura de ópera, porque isto é uma cena que podia-se passar em casa de qualquer pessoa, que é o coração da pessoa a bater, ou está a pensar em qualquer coisa e está a cantarolar. A pessoa até pode estar preocupada com alguma coisa, como nós muitas vezes estamos e estamos a cantar qualquer coisa, ou que nos ficou no ouvido, ou para nos afastar medos, ou para seguirem rotinas que até nem gostamos particularmente. Portanto, a música sempre teve o canto de acompanhar a nossa vida. E de repente a orquestra faz exatamente o tema que a Kirsten acabou de cantarolar para nós, com uma voz que qualquer pessoa na plateia podia cantarolar. Isso é muito desarmante e mostra uma ligação logo à cena. Nós temos uma história que já está a acontecer quando ainda nada aconteceu. E quando ainda não ouvimos música, porque a música também nos constrói histórias. E as aberturas em ópera, desde o início, serviram-nos para isso. Por um lado, era para acalmar o público, porque como já falámos, era a rebaldaria total. Portanto, havia que mostrar que o espetáculo ia começar. E depois, mesmo com um público mais preparado e que já mais em silêncio, a verdade é que todos aqueles temas que depois vamos ouvir na ópera, cantadas em árias, também fazem uma espécie de um abrir para algo que vai acontecer, de um abrir de expectativa, de um preparar para algo que está para acontecer. Este início logo é muito desarmante e apaixonante. Temos em 40 segundos, os primeiros 40, 50 segundos são logo pronto, já me agarrou. E em CD, nem sequer foi em cena, porque o que vai acontecer é que vamos estar numa sala em que a Kirsten está a arranjar as coisas, porque vai haver uma festa, ou está a decorrer uma festa enquanto ela está na cozinha, e de repente chega a Julie. Julie, de Philippe Bosmans, estreia nacional no dia 5 de setembro às 21 e dia 6 de setembro às 19 no auditório Emílio Rui Vilar, na Culturgest, em alemão, com legendas em português e inglês. O projeto Invisível da Culturgest contou com a participação de todas as pessoas que ouviram aqui, das equipas de comunicação e programação da Culturgest e da pós-produção do estúdio Billy Boom. A ilustração foi feita pela Inês Coias e a paisagem sonora e a voz são minhas. Estamos a chegar ao fim desta revista sonora, mas fiquem por aí, ainda restam alguns sons para descobrir.